E aí, aqui é o Hans West e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coisa de Arquiteto, a mais um vídeo da série de SketchUp 2017 e hoje estarei dando sequência aqui com a nossa barra de ferramentas, explicando mais um grupo de ferramentas que será este grupo aqui que possui estas 3 ferramentas. E este grupo é composto pelas ferramentas Tape Measure Tool, Text e Paint Bucket. Galera, nos próximos vídeos eu provavelmente estarei utilizando o SketchUp em português e eu vou mostrar para vocês como mudar o idioma para o português, se o de vocês estiver em inglês, se vocês ainda não tiverem feito isso. E vai ser muito legal, porque vai ser. Bom, então vou pegar aqui a ferramenta, tá? E essa ferramenta é muito simples de mexer, ela é muito básica, porque nós criamos com essa ferramenta pontos de referência, linhas guias e claro, né, podemos medir distâncias. Então, por exemplo, se eu quero medir aqui essa distância, tá, entre esse ponto aqui e esse cara aqui, eu posso dar um clique aqui, né, e seguir aqui, né, com o meu mouse até chegar nessa linha aqui. Ele vai fazer assim, tipo, point vermelhinho aí, vai me dizer ali que tem aproximadamente 1,18. Né? Ele está me mostrando ali aproximadamente porque ele não pegou um ponto, como eu posso dizer, um ponto fixo, mas mesmo ele te dando ali um sinalzinho de que é mais ou menos aquele valor, é aquele valor, ok? Fique tranquilo, é aquele valor. A não ser que você não esteja no eixo correto. Então, para isso, nós podemos travar utilizando a setinha para a direita, né? E aí nós temos esse eixo X travado, né? Então, será mesmo aquela distância ali, então não tem perigo. Muito bem, então podemos medir distâncias, tá? Se você der um clique, você vai criar aqui uma linha, né? Ele vai criar aqui uma linha infinita, bem parecido com a X-Line lá qual é o nome mesmo? AutoCAD, daquele programa lá. Pois é, ele vai criar aqui uma linha infinita que vai te servir como linha guia, tá? E muito bem, nós podemos criar outras linhas guias, né? Basta você clicar nessa linha guia e, sei lá, clicar em outro ponto, tá? Ele vai criar aqui essa outra linha guia, né? Com a distância que você definiu ali. Como eu cliquei nesse ponto aqui, então ele faz essa distância, né? Para vocês criarem qualquer tipo de linha a partir dessa ferramenta, vocês têm que clicar em alguma linha já existente. Se você não fizer isso, sabe, nada acontece. Mesmo se você travar o eixo, ele não cria nada, tá? Então vocês têm que pegar aqui alguma linha como referência. Do contrário, não dá certo. Então, se você não tem nada feito no seu cenário, né, nenhum objeto, você pode utilizar as linhas de eixo, tá? Utilizando as linhas de eixo dá para criar de boa. O que é muito bom. Muito bem, então, certo. Nós podemos inserir distâncias, então, suponhamos que eu queira aqui uma distância, galera, de... Vamos ver. Bom, seria legal se ele pegasse, né? Pronto. Ele está me mostrando aqui a projeção, né, da linha infinita, então isso significa que vai dar certo. Então eu clico aqui no ponto, só posiciono o meu mouse aqui na direção que eu quero, vou digitar a distância que eu quero aqui 1,5, então eu vou digitar 1,5. Vou digitar novamente, né, fazer o mesmo esquema, só que agora eu vou clicar nessa linha, não está pegando ponto nenhum. Pronto, agora pegou. Né? Isso acontece porque ele estava tendo aqui uma interferência com outro ponto, sabe? Ele pega ali uma relação com aquele ponto ali de trás, e aí você clica nesse ponto e acaba virando uma confusão para o SketchUp. Então, não deixe ele pegar em outro ponto de referência. Eu vou colocar aqui novamente 1,5.
E vou pegar esse cara aqui e jogar 1,5. E agora eu tenho aqui esse espaço com 1,5 por 1,5, tá? E eu posso utilizar isso aí como referência para criar um plano, tá? Eu posso pegar aqui a minha ferramenta de polígono e vou utilizar os pontos para criar um novo polígono. E vocês podem observar aqui em Dimensions que tem realmente 1,5 por 1,5. Né? Eu posso colocar aqui uma linha de referência na vertical, para isso vocês podem utilizar a setinha, né? Setinha para cima, vai travar o eixo Z. E então eu vou colocar aqui a distância que eu quero, 2,10 e beleza, ele criou aqui uma linha de referência vertical. Tá? Vamos pegar aqui a Push and Pull e vamos posicionar aqui. Né? Você passa o seu mouse em cima dessa cruzinha, né, da linha de referência e beleza, ele fez ali. Né? Então aí vocês já podem fazer, né, um monte de coisas legais. Certo? Então, enfim, é muito simples, eu poderia fazer isso aqui também. Né? Bem de boa, certo? Bom. Então a ferramenta Tape Measure Tool é essa, né? A ferramenta de medidas, é uma ferramenta muito útil. E é isso. Então vamos para a próxima. Então eu reabri aqui o meu cenário para voltar como era antes, porque né, acabou virando uma confusão de informações aqui. E vamos utilizar a ferramenta Text. Então você clica aqui na ferramenta, vai clicar em um ponto para você inserir um texto. Tá? Então eu quero inserir uma informação aqui. E beleza. Então você dá um primeiro clique, depois dá um segundo clique. Né, e você pode digitar aí o seu texto. Para confirmar a criação desse texto, você clica no vazio, né? Do lado de fora e beleza, ele criou aqui o nosso texto, tá? E, enfim, é isso. Esse texto ele tem uma particularidade que é a seguinte, ele é do tipo Always Face to Camera, né? Que é sempre alinhado com a câmera da viewport, né? Assim como é o boneco de referência ali, né, de escala humana, esse texto sempre vai estar orientado para a câmera, tá? Então, isso é útil ou não, né? É um tipo de ferramenta para alguma finalidade muito específica, tá? Não é para todo tipo de texto que você vai utilizar essa ferramenta Text, ok? Mas está aí, tá? Bom, e como eu faço para editar esse texto? Eu clico com o botão direito em cima dele e clico aqui em Edit Text. Então, clicando em Edit Text, eu posso editar esse texto, clicar no vazio de novo e aí eu editei o texto. E se eu quiser mudar, por exemplo, a layer desse texto, né, que seria a camada, se eu quiser mudar a fonte desse texto aqui, né, o tipo de fonte, ou o tamanho dessa fonte, como eu faço? Eu clico com o botão direito e vou clicar aqui em Entity Info. Quando eu clico em Entity Info, ele vai abrir aqui a minha caixa de ferramentas Default Tray. Vocês já conhecem essa janela aqui, eu já falei dela no começo da série, né? E quando eu falei sobre o Instructor, e enfim, então vocês puxem na memória aí que vocês vão se lembrar dela. E a Default Tray será aberta já diretamente aqui na Entity Info, né? Não será aberta. Nós podemos fechar aqui o Instructor para não ficar atrapalhando, então ele já abre diretamente aqui o grupo Entity Info, né? Que é o que nós clicamos ali anteriormente. Bom, então nós temos inicialmente a layer, né? Só tem a layer 0 aqui, se eu tivesse outra layer ela apareceria aqui. E para mudar a fonte nós clicamos aqui em Change Font. Então ele abre essa nova janela chamada Font. E aqui nós podemos mudar o tipo de fonte. Eu posso colocar aqui, sei lá, uma Verdana. Vamos colocar uma fonte diferente. Pode ser essa fonte aqui, ela é bem diferente. Podemos colocar aqui o estilo, né, ser regular, oblíquo, negrito, enfim, o que você quiser, e podemos mudar também o tamanho, né? Ou a altura, se vocês preferirem, né? Mas vamos deixar aqui desse jeito e vou clicar em OK e aqui está. Vou deixar apenas um joinha, cara. Então, ficou legal. Na verdade, ficou muito pequeno. Eu quero uma fonte maior. Aí, ficou legal, hein?
E, cara, é isso. A ferramenta Text, ela é só isso. Ela é bem simples, bem tranquilo mesmo. Se você quiser deletar o texto, você seleciona e deleta com a tecla Delete. Com a tecla Delete ou Delete, como você quiser pronunciar aí. Você sabe de qual tecla eu estou falando. Ou pode utilizar aqui a ferramenta borracha. Ok? Então, certo. Vamos fechar aqui a Default Tray e é isso. Temos agora a ferramenta Paint Bucket, né? A ferramenta Paint Bucket, eu vou fechar aqui o Entity Info e ele vai abrir novamente o Default Tray, porque é a nossa janela onde configuramos os materiais. E quando você entra na ferramenta Paint Bucket, ele muda o seu cursor para um balde de tinta, tá? E isso significa que você está com a ferramenta ativa e que você vai mudar o material da face onde você clicar. Mas, antes de sair clicando nas coisas, vamos ver qual material está ativo, né? Bom, então temos aqui algumas informações, duas abas, tá? Temos aqui uma interface bem semelhante à de navegadores da internet, né? Temos aqui os botões voltar e avançar, e temos Home, né? A tecla Home, que seria, entre algumas aspas, a página, né, do material. E, bom, temos aqui o menu drop-down com as categorias de materiais. Então, temos materiais em model. Os materiais em model são os materiais que estão aplicados no modelo, mas você vai encontrar vários materiais aqui e pode se perguntar, poxa, mas eu não apliquei esses materiais, eu nem abri a ferramenta materiais ainda, né? Mas são os materiais aplicados aqui no boneco, tá? Então, esses aqui são os materiais que estão sendo utilizados ali no boneco. Em model são todos os materiais que estão em uso no modelo atual, né, no seu projeto. Temos aqui materials, ele vai listar aqui essas categorias de materiais em pastas. Então aqui vocês têm essas pastas, então eu posso voltar, posso avançar de volta, né, para a pasta, enfim. Então temos várias categorias. Você pode selecionar o material, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui, né? Eu acabei pulando essa parte. Aqui você tem um preview do material ativo no momento. Você tem aqui o título desse material ativo, né? Então eu estou aqui com Asphalt New, posso mudar. E enfim, ele vai te mostrar aqui o nome, né? Muito bem. Aqui ao lado nós temos alguns botões, como por exemplo, podemos expandir essa janela, esse grupo de ferramentas Materials, né? Porque agora nós temos aqui as categorias como pastas e temos aqui outra janela já dentro de alguma pasta, né? Então podemos estar dentro de duas pastas. Vamos entrar aqui em uma pasta diferente, em Roofing. Então eu estou aqui dentro de duas pastas ao mesmo tempo. Isso aqui pode agilizar o trabalho de vocês, né? Eu tenho aqui o botão para criar um novo material. Então eu posso dar aqui um nome para esse material. Ele vai se chamar CA. Eu tenho aqui uma janela de visualização desse material. Eu tenho aqui a seção Color. Aqui em Color eu posso definir uma coloração que vai fazer aqui uma espécie de efeito de multiply ou overlay em cima da minha textura, né? Se eu não tivesse textura alguma, eu teria apenas essa cor que vocês estão visualizando aí no momento. E tenho aqui o Picker, né? O Color Wheel. Eu posso mudar isso aqui para HLS, posso mudar para RGB. Né? Você coloca aí o que você acha mais legal e que te dá mais facilidade de uso, né? Tenho aqui o Brightness, né? Eu posso colocar mais brilho ou colocar ele com brilho maior, né? Ou colocar com brilho menor. E, cara, é isso, né? Logo abaixo nós temos a seção Texture, onde nós podemos definir se vamos utilizar uma textura, né? Eu desativei aqui a textura, então não tem mais textura. Eu não vou clicar aqui para não abrir o meu Explorer, mas se você desativa aqui a textura, ele vai limpar essa caixa. Então, se você marcar novamente, é o mesmo que você clicar nessa pastinha, tá? Você pode selecionar uma textura aí que você tenha no seu PC e utilizar aqui, tá? Então ele está utilizando essa textura aqui e eu vou deixar essa textura aí mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui uma cor, né? Porque eu editei isso aqui anteriormente. Muito bem. Então temos aqui, né, a possibilidade de inserir texturas
que você tiver aí no seu PC, ou texturas da própria biblioteca do SketchUp. Temos aqui uma função muito interessante, que é o tamanho dessa textura. Então, suponhamos que você esteja utilizando aí uma textura de porcelanato, e esse porcelanato seja de dimensões de 50 por 50. Então você pode colocar aqui 50 centímetros por 50 centímetros, ele muda aqui automaticamente o valor de baixo, né? Você tem aqui inicialmente largura e altura, isso é indicado pelas setinhas. Vocês podem quebrar essa relação entre os dois, então se você tiver aí, sei lá, uma textura que tenha dimensões de 80 por 50, você vai quebrar essa trava, né, entre as duas dimensões, e você pode alterar aí individualmente cada um dos dois, tá? Porém, se você travar, né, com esses valores diferentes e você aumentar, ele vai aumentar dentro dessa relação aí. Então, prestem bastante atenção nisso aí, certo? Então, vamos colocar aqui 50 por 50 mesmo. Eu tenho aqui o Colorize. Então, isso aqui vai forçar a minha textura, né, todas as cores da minha textura, a se aproximarem do meu color, né, da cor que eu selecionar aqui na seção color. E isso acaba deixando as coisas um pouco mais uniformes, né, porque, por exemplo, se eu não tenho aqui o Colorize ativado, vocês podem notar alguns ruídos nessa imagem, né, e eles podem atrapalhar, né, podem deixar a textura feia, então às vezes fica interessante você ativar isso aqui. Se você quer voltar para o padrão, né, a cor padrão de antes, você pode clicar aqui em Reset Color. Ele volta para a cor padrão de antes. Então eu vou desativar isso aqui. Vou deixar aqui a minha cor customizada. Ficou legal assim, ficou parecendo um concreto colorido. Vamos deixar assim. Mais ou menos isso. Então aqui abaixo nós temos a seção Opacity, e aqui em Opacity nós temos a opacidade. Então se você deixa aqui no 0, ele vai ser um material totalmente... Aí se você deixa em 100, né, como padrão, ele vai ser opaco, tá? Ele não vai ter nenhuma transparência, né, como um vidro. Então se você precisa de um meio termo, você coloca um meio termo. Tá? Então, feito isso, né, você coloca aí o nome, né? Eu acabei esquecendo de colocar um nome ali. E podemos clicar em OK para confirmar a criação desse meu material. Então eu fiz aqui esse material. Eu posso clicar numa face, né? Para você aplicar o material, você clica na face e daí você tem o seu material aplicado. Então observem aqui a escala desse meu objeto, desse meu material, me desculpe. E suponhamos que eu queira ativar aquela função Color, né? Como é que eu faço? Eu tenho que criar outro material? Não. Eu posso utilizar aqui a aba Edit. Então, aqui em Edit eu posso editar esse material, né? Eu posso editar qualquer material que eu tiver selecionado no momento. Então, se o material estiver com essa marcação azul, né, ao redor, então ele está me dizendo que o material está selecionado, é um material ativo. Né? Eu tenho essa indicação azul e eu tenho aqui o meu preview, né? Então tem essas várias informações aí de qual material está ativo no momento. Daí eu posso ativar aqui o Colorize, né? Ele muda aqui em tempo real. Posso mudar a cor. Parece que ele estava meio bugadinho ali. Deixa eu colocar aqui uma cor mais diferente. Sei lá, vamos deixar esse laranja. Não sei. Mais ou menos assim. Ficou mais ou menos a mesma coisa. Então deixa eu colocar esse verde. Pronto. Então tudo que eu edito aqui acontece em tempo real aqui no SketchUp. Tá? Transparência também, ó. Se eu colocar aqui em 0, ele é todo translúcido, todo transparente. Não tem opacidade nenhuma. E dependendo do valor que você coloca aqui, ele fica aí no meio termo. Né? Enfim. E em 100% ele é totalmente opaco. Não tem transparência nenhuma. E é isso aí. Tá? Então, beleza. Voltando aqui para a aba Select, eu tenho um outro botão que é o Picker. Né?
eu tenho aqui um botão chamado Picker, né? Color Picker. Aqui ele se chama Sample Paint. Deixa eu só aplicar aqui um outro material. Vou pegar aqui Landscaping. Vou colocar esse tijolinho aqui. Beleza. Aqui eu posso colocar uma graminha. Aqui eu posso colocar uma aguinha, né? Ou uma água poluída. Ou, na verdade, acho que isso aqui nem é uma água poluída, é uma água, sei lá, de um lugar raso. Vai essa água aqui mesmo. E beleza. Então, suponhamos que eu queira pegar essa cor. Porque assim, tem que ficar voltando toda hora aqui na categoria do material é meio cansativo e acaba atrapalhando, né, no workflow. Então, por exemplo, eu quero voltar para essa grama aqui para continuar aplicando aqui, né, apesar de não fazer sentido colocar essa grama ali, né. Então, enfim, para agilizar esse processo, eu posso utilizar aqui esse cara, esse botãozinho que eu acabei de falar para vocês e clicar no material. Então ele seleciona o material. Então eu posso colocar esse carinha aqui, volto para ele, seleciono o meu tijolinho. Não era isso que eu queria fazer. Pronto. Então eu coloco o meu tijolinho ali, né? Coloco aqui na lateral, nessa outra lateral aqui também. Daí eu posso pegar a minha graminha e colocar aqui, né? E aí fica mais bonitinho. Então, assim vocês podem utilizar esse Sample Paint, né, que é mais conhecido como Color Picker. E, cara, é basicamente isso, né? Os materiais aqui no SketchUp funcionam dessa maneira que vocês viram aqui no vídeo, tá? Então é assim que se cria materiais, assim que se edita materiais e assim que se seleciona materiais e essa coisa toda. Ok? Então, era basicamente isso. O grupo de ferramentas do vídeo de hoje é esse, é a Tape Measure Tool, ferramenta Text e o Paint Bucket. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês e, como sempre, eu peço que vocês avaliem o vídeo porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Quem puder compartilhar nas redes sociais, compartilhe esse vídeo aqui porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E se inscreva se você ainda não é inscrito no canal. Assim que você se inscrever, você pode marcar um sininho que vai aparecer ao lado do botão inscreva-se para receber notificações aqui do canal Coisa de Arquiteto, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e tchau.